Quando a gente foca o nosso trabalho aqui, a gente fala de conservação da biodiversidade. Diversidade da vida, né? São todas as formas de vida que existem no planeta, inclusive a nossa. A nossa não é a única, não é a dominante, não é a mais importante, embora, na maioria das vezes, a sociedade humana tenha um pouco essa ideia. O IP nasceu porque o Cláudio ele era um administrador de empresas no Rio de Janeiro, muito bem sucedido, e a sua esposa era uma decoradora. Em determinado momento, eles resolveram dar uma guinada na vida deles. Um dia eu saí da empresa no final do dia e tomei a decisão de não voltar mais. O IP nasceu de uma loucura muito grande e muita ousadia do Cláudio Pádua, meu marido. Eu brinco que ela me falou duas coisas. Primeiro, se eu não queria ver um psicanalista. E o segundo, se eu não queria dar o de fósforo para ela. Felizmente, nenhuma das duas coisas aconteceram, muito ao contrário, ela acabou se envolvendo com essa vida nossa. E aí ele se envolveu com uma espécie ameaçada, que é o mico-leão preto. Dentro daquele modelo do IP, de que uma espécie só não pode ser salva olhando só para aquela espécie, nós começamos a trabalhar com outras coisas. E dessa expansão foi para a educação ambiental, e da educação ambiental nós fomos para começar a restauração da paisagem, e estamos plantando árvore, e cuidando de fragmentos e ajudando a criar novas reservas. Pontal foi a nossa grande escola. E de lá nós viemos para Nazaré Paulista, para Supiraguim, no Paraná, depois Nazaré Paulista, a Navilhanas, e agora nós estamos também no Pará. Nós viemos para Nazaré com o intuito de fazer uma escola e acabou que a gente acabou se envolvendo com a região, que ainda tem características muito interessantes por causa do reservatório enorme que tem aqui e do resto de floresta que tem. Então, alguns dos pesquisadores começaram a fazer pesquisa na região e, da mesma forma, começaram a se envolver com o processo como um todo e olhar as comunidades e artesanato. Mas a razão inicial de nós termos vindo para Nazaré foi para implementar o nosso centro de educação, né? O Centro Brasileiro de Biologia da Conservação, que a gente chama internamente de CBBC. Eu já venho dando esse curso praticamente todo ano e, na verdade, são dois cursos. Um é História Ecológica Global e o outro é História Ecológica do Brasil. Você já fez o do Brasil, né? Inverteu a ordem do Brasil para o planeta, né? Porque a proposta era de como é que o IP, com tanto conhecimento já e sinceramente, aprendendo muitas vezes a duras penas, esse conhecimento, toda essa experiência, ela não pode, por uma questão de responsabilidade, ficar armazenada só para a gente. Então, nós resolvemos que nós precisávamos ter um local onde nós íamos dar cursos de início de curta duração e em todas as áreas que a gente considerasse importantes e que não estavam sendo contempladas em outras instituições formais de ensino. Esse curso se chama História Ecológica Global. Na verdade, é um curso bastante ambicioso, porque em 16 horas nós trabalhamos do Big Bang à crise da civilização industrial. Então começa com a história cósmica, né, com a evolução das galáxias, do sistema solar, da Terra, depois a história geológica da Terra e a história biológica da Terra, toda a evolução da vida no planeta, e o aparecimento dos seres humanos e a trajetória dos seres humanos nos últimos 2,5 milhões de anos. Eu sou professor na Universidade Pública, na Universidade Federal de Goiás hoje, e eu trabalho com ecologia, evolução e com estatística. Mas em nenhum outro lugar eu encontrei a oportunidade de construir o curso da forma como eu mais sonhei. Aqui foi a oportunidade que eu tive de estar desenvolvendo uma forma de didática, uma forma de ensino que realmente me satisfizesse como professor
e que parece tem satisfeito também uma série de alunos que têm feito esse curso nos últimos 5 ou 6 anos que a gente tem trabalhado aqui. A gente oferece, na verdade, cursos para diversos públicos, né? Para estudantes, para setor privado, para universidades. Hoje a gente atende a cerca de 400 pessoas no ano. Então o CBBC tem uma trajetória de muito sucesso. Qual a sugestão que eles teriam para o desenvolvimento? A gente trabalha aqui e a gente também trabalha com o CBBC móvel, que a gente chama. Nós levamos os cursos para atender necessidades em outras regiões. Uma medida que nós tomamos há uns anos atrás foi a criação, por exemplo, dentro do IP, da nossa unidade de negócios sustentáveis. Imagina esse aqui de lona. No início, o IP se concentrava muito com a biodiversidade propriamente dita. E aos poucos, nós fomos vendo que para a conservação dessa biodiversidade acontecer de fato, é sem dúvida necessário o envolvimento das pessoas locais, das comunidades, etc. E também da gente trazer alternativas de renda, muitas vezes, para essas comunidades, que sejam sustentáveis. Eu acredito que a unidade de negócios sustentáveis, ela nasceu num momento importante para o IP, no momento que o IP precisava captar recursos sem restrição para a formação de um fundo e também no momento que as comunidades de alguma forma estavam produzindo serviços e produtos que precisavam chegar até o consumidor. E ao mesmo tempo o IP não tinha a visibilidade necessária. Então a unidade de negócios criou 3 frentes. Uma que busca as parcerias estratégicas. Um caso, né, o mais famoso é que acontece com a Havaianas. É uma parceria de marketing relacionada à causa. E é um verdadeiro case de sucesso, porque em 2 anos a gente tem praticamente 2 milhões de pares de Havaianas vendidas e quase 1 milhão arrecadados para o IP. No IP, em geral, né, em cada site procura-se estar integrando os projetos. Então, existem os projetos de pesquisa, onde a educação ambiental tenta transformar isso numa linguagem, né, de acesso mais fácil para a população local, e projetos de alternativas de renda, que a gente busca, né, tá ligando isso com a educação ambiental sempre e com a conservação de espécies animais. Eu bordo camisetas, eu bordo bolsa, né? O serviço que tem. Gosto muito de animais, mas depois que eu comecei a trabalhar no IP, então minha mente abriu mais, né? Antes eu não pensava assim que era tão importante, por exemplo, a gente plantar uma árvore todo mês. Então a gente precisa plantar porque estão acabando, né, com as matas do nosso país. A gente precisa, é pouco, né? Mas cada um fazendo a sua parte, né? De repente dá bastante. Trabalhei na roça e depois eu trabalhava de costurar particular e depois eu peguei a costura de uma firma, né? Mas aí a firma faliu, aí o IP chamou, eu fiquei só no IP. Eu tô convidada para uma palestra sobre o projeto, sobre o meio ambiente. Muitas vezes já ensinou a fazer esterco para a horta, tudo. Aproveitar o lixo, reaproveitar os papelão. Então é importante, né? A água da minha mina, ela vai descer e vai para os rios, então. Vai, porque é o seguinte, a água, gente, nunca é de propriedade da gente. Tudo que está embaixo da terra, né, inclusive a água, não é propriedade. A água é um bem de todos. Gente, essa árvore aqui, não sei se vocês estão vendo, tem vários líquens. Vocês conhecem? Já ouviram falar em líquens?
Nós trabalhamos com diversos públicos. A gente pega datas comemorativas, como a Semana do Meio Ambiente, então a gente sempre vai dar palestra, a gente faz algumas oficinas, alguns estudos de meio, mas são atividades mais pontuais. E a gente costuma receber também alunos e moradores de bairros rurais aqui no IP. Muito bem, gente. Os sauás, eles não cabem em troncos de árvores, né, em oquinhos, buraquinhos que tem nas árvores, como os esquilinhos fazem, por exemplo. Então eles vão dormir aonde, né? Então eles sempre dormem juntinhos para não passarem frio e ficam em galhos das árvores. E sempre eles dormem com o rabinho amarradinho. Então aqui no IP a gente realiza pesquisa então com o sauá, com o sagui, né? Então tem os pesquisadores que vão a campo, então eles entram no meio do mato. O sauá é uma espécie monogâmica. O grupo é formado por um casal, que a gente chama de casal reprodutor, e os filhotes de diferentes idades. Eles têm um filhote uma vez por ano. E conforme esse filhote atinge uma maturidade sexual, ele se dispersa do grupo, procura achar uma fêmea, uma parceira, e aí estabelece uma nova área de uso para ele e para o grupo dele que ele está formando. A área aqui é bem fragmentada, né? E aí a gente está estudando a área de uso. A gente começou estudando a área de uso de um grupo para trabalhar com um grupo numa área bem pouco conservada. E para ver se aí a gente quer avaliar se há uma diferença no tamanho da área de uso, nos padrões ecológicos, numa área boa e numa área ruim. Como o grupo não tem rádio colar, para a gente poder fazer a radiotelemetria e achar o sinal do bicho e chegar nele, a gente usa um outro método que a gente chama de playback. Quando o bicho escuta, ele responde. Por quê? Porque ele acha que é um grupo que está no território dele. Então ele responde numa tentativa de defender o território. E aí quando ele responde, a gente escuta, vê mais ou menos onde está e vai atrás. É importante a gente lembrar que essas florestas, elas proporcionam para a gente uma série de benefícios. Esses benefícios são chamados de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Essas amostras de solo nós enviamos para o laboratório para fazer análise química e essas análises vão dizer para a gente qual é a quantidade de cada nutriente do solo que está presente aqui. E com isso a gente consegue determinar o serviço que a floresta exerce de manutenção da fertilidade do solo. Dos serviços ambientais que a gente faz avaliação aqui é o serviço de sequestrar carbono da atmosfera. Então, por exemplo, a gente seleciona, tem um procedimento para selecionar algumas árvores e fazer a medição delas. A gente tira, por exemplo, o diâmetro. Aqui eu estou medindo 114 centímetros de diâmetro. A gente faz estimativa da altura das árvores e faz isso para um conjunto de árvores grande da floresta, representativo da floresta. E depois a gente faz diversos cálculos e extrapolações para saber quanto de carbono tem armazenado aqui nessas florestas. A floresta contribui também com a qualidade da água, porque quando chove existe água de enxurrada que corre sobre o solo e a floresta ajuda como se fosse a filtrar essa água e evitar que os rios fiquem com uma qualidade ruim. Nós coletamos as águas em diferentes córregos, são feitas determinadas análises e aí os resultados obtidos aqui serão comparados com diferentes usos do solo no entorno desses ribeirões. Então isso vai demonstrar para a gente de que forma a ocupação do entorno desses ribeirões está influenciando na qualidade da água que está desaguando no reservatório. A gente usa alguns recursos para expressar esses benefícios em valores monetários.
E para partir disso a gente saber quanto de benefício, por exemplo, em dólares por hectare ano uma floresta está trazendo para a gente. E se ela traz esse benefício, quem mantém essa floresta precisa ser recompensado de alguma forma. Isso aqui é parte do que a gente chama de mapa dos sonhos. Mapa dos sonhos porque a gente sonha em um dia chegar, conseguir construir esse mapa e manter todas as áreas importantes ocupadas por floresta. Nós tivemos a sorte de conhecer um dos donos da Natura, o Guilherme Leal, que teve, vamos dizer, serviu como um diplomata dentro da Natura para que outros tomadores de decisão embarcassem no sonho do nosso campus universitário para criar um mestrado, que foi o que eu mencionei antes, em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. E isso vai nos permitir colocar em prática um sonho que, na verdade, nasceu há 20 anos atrás. A ideia nasce há muitos anos atrás, mas ela começa a se materializar num dia em que o Guilherme Leal vem nos visitar em Nazaré Paulista, na sede, passa o dia conosco aqui e ao final do dia ele me pergunta assim: mas Cláudio, como é que eu posso te ajudar? Eu gostei muito do que eu vi e queria te ajudar. E o Cláudio falou: me dá um tempo para pensar, que depois a gente conversa. E assim foi. E depois de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, ele me ligou: Guilherme, vamos conversar um pouco? Vamos. Eu aí voltei ao Guilherme e disse: olha, meu sonho é uma escola. E eu vi que quando eu falei de escola com você, o seu olho brilhou. Então, eu adoraria que você participasse do processo de construção desse sonho junto comigo. Que a gente fizesse isso de mãos dadas. Essa percepção de que não há outra forma de preservar essa teia da vida, a não ser adicionando conhecimento, e que nós, brasileiros, nós do Hemisfério Sul, temos que ter coragem de criar conhecimento, de não ficar apenas, quer dizer, processando e absorvendo o conhecimento gerado lá fora, que nós temos que ter essa ousadia. Isso são ideias que me habitam desde sempre e que se casaram muito rápido e muito facilmente com a proposta do Cláudio. Então nós estamos nesse processo de um mega projeto bastante ousado e inovador, sem dúvida, dentro do Brasil. Por exemplo, o aluno vai morar no campus porque a gente acha que esse convívio dos alunos com alunos e dos alunos com os professores e com a equipe do IP vai ajudar a sedimentar ou despertar valores ligados à conservação e ao desenvolvimento sustentável. Planejamento estratégico da UIP entre nós, dos doutores e doutorandos, para ver quem vai fazer o Aqui uma série de discussões sobre como é que é a grade curricular dessa universidade, como deve ser a postura e as atitudes e o clima necessário nessa universidade para se manter na universidade esse espírito inovador, esse espírito apaixonado, esse espírito de qualidade acadêmica que o CBBC construiu durante toda essa sua história. Fiquei realmente encantado com o trabalho desenvolvido, com a biografia da Suzana, do Cláudio, com a história da construção dessa instituição, dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Desde o começo a gente tinha estudantes, depois, quando chegou no meio do caminho, nós resolvemos criar uma escola e que faz parte como se fosse um departamento do IP. E dessa escola nós estamos evoluindo para uma escola de pós-graduação stricto sensu, como a gente fala. Eu já não posso nem mais dizer que ele é só um sonho, porque ele tem um pé já grande na realidade.